Salve, salve, internautas! Está começando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e hoje vamos falar sobre a advocacia nos tribunais superiores. Fique com a gente. Olá, você! Estamos aqui para conversar com o professor Medina, bater um papo sobre a advocacia nos tribunais superiores, um tema de interesse geral, tanto de advogados públicos quanto advogados privados, né? Muitas dúvidas que a gente tem nesse meio. Seja muito bem-vindo, professor Medina, ao nosso programa. Olá, Kramer. Muito obrigado pela gentileza do convite. É uma grande honra, é um privilégio para mim estar aqui com você e poder conversar com você e também com o pessoal que nos assistir aí no futuro, né? Muito obrigado mais uma vez. Professor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, muitas dúvidas ainda surgem no meio da advocacia pública e privada a respeito desse sistema de precedentes, né, que foi trazida aí com mais entusiasmo pelo Código de Processo Civil 2015 e que ainda gira, assim, dúvidas, principalmente quando a gente vai trabalhar com o poder público, né, que é dito a fazenda pública em juízo. O que traz de exigência hoje para a advocacia? O que mudou efetivamente na advocacia esse sistema de precedentes? Muito bom, Kramer. Veja, quando lá atrás, em 2009, nós começamos a trabalhar no anteprojeto que deu origem ao Código de Processo Civil de 2015, né? A comissão foi designada pelo Senado Federal no segundo semestre de 2009, e daí a gente começou a trabalhar ainda lá no final de 2009, e antes do meio do ano de 2010, o anteprojeto foi entregue ao Senado Federal. E naquele contexto, né, a gente via na nossa doutrina, e assim também na jurisprudência, pelo menos quando os ministros, desembargadores, juízes também falavam ou escreviam a respeito disso, havia muita reclamação quanto à existência de uma divergência jurisprudencial muito grande sobre os mais variados temas, né? Muita gente gostava de falar, por exemplo, usar essas expressões como jurisprudência banana boat, né, porque a jurisprudência mudava toda hora, ou outros falavam ainda em jurisprudência lotérica, né, porque havia entendimentos, né, variados em todos os sentidos, né? Então, pensando nisso, pelo menos naquele momento inicial, e naquele contexto também surgia na nossa doutrina um grupo de professores, de juristas, começavam a escrever sobre as teorias dos precedentes, com base, sobretudo, na experiência do common law, né? A gente sabia que nós estamos num modelo de civil law, né? O Brasil não é um sistema de common law e nem se tornou, como algumas pessoas às vezes falam, né, nem adotou agora um modelo de common law. Mas se pensava naquele momento que algo deveria ser feito para se tentar mitigar, pelo menos, para se tentar reduzir de alguma maneira, né, esses problemas relacionados a essas mudanças muito grandes, né, na jurisprudência e assim também a divergência jurisprudencial bastante intensa que existia. O Código de 2015, ele adotou bastante daquilo que foi pensado no anteprojeto. O Código de 2015, ele se inspira na ideia de jurisprudência íntegra, que está ali no artigo 926 do Código de Processo Civil. E o Código de 2015, ele criou um modelo bem peculiar de precedentes, né? Eu gosto de chamar de modelo brasileiro de precedentes, né? Não é um modelo de common law, não é um modelo que tem igual no mundo, né? Você vai conversar com as pessoas em outros países, né? Você conversa com professores de processo civil de outros países da América Latina, da Europa, e eles olham com muita curiosidade para a experiência que tem acontecido aí nos últimos quase 10 anos de vigência do Código de Processo Civil de 2015. É um modelo bem peculiar de precedentes, que se preocupa como uma espécie de princípio, chamemos assim, né? Porque o artigo 926 do Código de Processo Civil, que fala disso, que eu acabei de mencionar, que usa essa expressão jurisprudência íntegra, talvez até ele ficasse melhor se estivesse ali naquela parte inicial do Código de Processo Civil, sabe?
que fala ali que trata ali das normas fundamentais do Código de Processo Civil. Mas além de ter essa preocupação com a ideia de a jurisprudência ser respeitada no plano horizontal e no plano vertical, o Código de 2015 ele também reconheceu e incorporou alguns mecanismos, alguns procedimentos específicos dedicados à criação de precedentes e criou outros, né? Talvez assim, de certo modo, seria mais apropriado falar em pegou alguns instrumentos que já existiam no Código Revogado e remodelou, né? Então, a gente tem agora algumas estruturas bem peculiares que são destinadas de modo específico à criação de precedentes. Então, algo que você tem como o incidente de resolução de demandas repetitivas, né, que é inspirado numa figura que existia na época na Alemanha e lá, né, vinha sendo empregada com bastante êxito, né, o Masterverfahren. Você tem também, de uma maneira, digamos assim, repaginada, um incidente de assunção de competência, e você tem os recursos repetitivos, recurso extraordinário e recurso especial repetitivos, né, que são previstos também no Código de Processo Civil de 2015, mas já existiam no Código Revogado, né? Na verdade, o modelo de recursos para os tribunais superiores, recursos repetitivos, já existia há bastante tempo. Não há bastante tempo, mas já há alguns anos, né, no contexto do Código de 1973, né? E também a técnica do recurso extraordinário quando há julgamento de questão constitucional com repercussão geral reconhecida. Então, a gente tem procedimentos vocacionados à criação de precedentes. Agora, uma coisa importante é que quando eu falo em precedentes no contexto do Código de 2015, eu já não me refiro aqui a precedentes no sentido do common law, propriamente dito, né? Claro que a gente sabe o que é precedente no contexto de common law. O que é um precedente, chamemos assim, eu gosto de usar a expressão precedente em sentido substancial. Aquele precedente que eu não preciso de ninguém que oficialmente, como que batesse um carimbo na decisão e chamasse aquilo de precedente, sabe? Precedente como aquela decisão que, por sua importância, aquela decisão que, pela qualidade da sua fundamentação, aquela decisão que, de alguma maneira, é marcante e ela, por conta daquela decisão, a gente extrai um princípio que até então não havia sido formulado, pelo menos com aquela clareza, né? E aquele princípio passa a ser observado na solução de casos idênticos, evidentemente, mas também na solução de casos parecidos. Né? O modelo tradicional de precedentes do common law, ele se manifesta, sobretudo, dessa maneira, né? Ele se manifesta num contexto que não há lei disciplinando tudo, e daí eu preciso das decisões dos tribunais para me fornecer o que eu tenho de normatividade jurídica, e daí, a partir das decisões, por exemplo, da Corte Suprema, né, dos Estados Unidos, da Corte Suprema da Inglaterra ou de outro tribunal, né, que existe em um desses países que adotam o modelo de common law, eu pego, por exemplo, uma decisão que resolveu um caso de responsabilidade civil por um acidente numa via férrea, e daí, daquele julgado, eu extraio um princípio que pode ser aplicado, né, num outro caso de responsabilidade civil que envolva outro tipo de transporte, eventualmente, ou às vezes nem transporte, né? A gente vê isso acontecendo de uma maneira natural no contexto do common law. Essas ideias... desculpa, só... Não, pode terminar, professor, desculpa. Essas ideias foram, de alguma maneira, transpostas, mas no Código de 2015, ele adota um modelo peculiar. Por quê? Porque quando eu falo no julgamento de um caso repetitivo, na fixação de uma tese, eu não estou falando de um precedente igual ao modelo de common law. Então, aqui entre nós, não é? Você também é advogado experiente, a gente já se acostumou, já na vigência do Código de 2015, com o uso da expressão precedente, não para se referir àquela ratio decidendi, não é? Que seria o princípio que eu extraio daquele primeiro julgado que foi proferido, mas à tese que foi anunciada no julgamento de um caso, né? Por exemplo, pelo Superior Tribunal de Justiça, num recurso especial repetitivo. Eu me lembro até, professor, falando dos repetitivos e repercussão geral, lá antes do CPC, quando estava sendo discutido ainda isso,
que ia ser implementado no Brasil, muitos professores até criticavam, dizendo, não, isso aqui não vai trazer razoabilidade ao sistema, isso aqui vai imobilizar, nós não vamos mais discutir casos, nós vamos colocar já soluções prontas, né? Havia muita crítica nesse sentido. Como que o professor visualiza isso? Porque hoje é importantíssimo. Se for dar um curso, por exemplo, a minha área mais tributária, se eu não falar de um repetitivo do STJ ou uma repercussão geral, uma tese aprovada do Supremo, eu já sou desatualizado, né? Então, se já tiver a tese, eu tenho quase obrigatoriedade de mencionar. Uhum. Como que o professor visualiza essa racionalidade ou razoabilidade do sistema mediante esses sistemas do recurso especial e extraordinário? Muito boa questão, ótima questão. Veja, eu gosto de, antes de falar, para responder essa questão, para ser mais preciso, eu gosto de falar da diferença entre texto e norma, sabe? Porque o que a gente tem entre nós, seja por causa da velocidade das transformações sociais, seja por causa da complexidade, né, das relações sociais, econômicas, etc., a gente tem cada vez mais o seguinte: a formação de textos legais, textos normativos com conteúdo vago e indeterminado, e a formação de textos que são insuficientes para dar conta da realidade. Então, os textos que são formados pelo legislador, eles tendem a muito rapidamente ficar desatualizados, se você olha para o modo como a sociedade evolui, né? O direito ambiental evolui, o direito administrativo, que é a sua área de atuação, né, também, que você atua bastante, eu sei, em direito administrativo, evolui muito rapidamente, direito contratual, direito de família. Então, é muito fácil um texto normativo ele ficar desatualizado. E, por isso, uma das soluções que o legislador adota é a concepção, é a criação de textos vagos ou indeterminados, né? Então, muita gente chama de cláusulas gerais, como, por exemplo, aquela disposição do Código de Defesa do Consumidor que diz que anula a cláusula abusiva num contrato de consumo. Mas ninguém sabe o que é uma cláusula abusiva, o que é uma cláusula abusiva. Ou o dispositivo do Código Civil, no artigo 2035, que diz que nenhuma cláusula contratual, no parágrafo único, né, vai prevalecer sobre a função social do contrato. É uma cláusula geral. Veja, em ambientes como esse, brasileiro, né, vou falar do contexto brasileiro, em que a sociedade é muito complexa, em que tudo muda muito rapidamente, e em que os textos normativos são extremamente vagos, há muito espaço para a dúvida quanto ao sentido da norma. É nesse contexto que tribunais como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, que têm por missão definir o sentido da norma federal, constitucional ou infraconstitucional, isso ganha destaque. Então, vamos pegar aqui o Superior Tribunal de Justiça, né? Ele vai resolver uma questão relacionada a direito contratual, uma questão muito controversa que está se reproduzindo em milhares de casos. Então, percebendo isso, um dos tribunais do Brasil, ou o próprio Superior Tribunal de Justiça, seleciona alguns recursos especiais e fixa uma tese. Essa tese, ela, num primeiro momento, ela tem por, digamos assim, razão de ser, tem por função, definir o sentido da norma, a fim de que a gente tenha segurança acerca do modo como eu vou aplicar aquilo nos casos que foram submetidos já ao judiciário, mas aqueles processos ficaram suspensos, aguardando a definição da tese pelo Superior Tribunal de Justiça. A ideia inicial foi essa, e é nesse contexto que surgiu, né, a técnica dos precedentes vinculantes, chamemos assim, firmados no contexto do Código de Processo Civil de 2015. Isso funciona, sem dúvida alguma. Por quê? Porque na medida em que eu sei que eu tenho que respeitar uma orientação fixada em uma tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, aquilo acaba funcionando para mim, cidadão, para mim, advogado, e para mim também, que sou juiz, por exemplo, em primeiro grau de jurisdição, como se fosse uma norma, como se fosse uma fonte normativa que eu não posso ignorar, né? Nenhum juiz está autorizado a decidir como se não houvesse uma tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre determinada questão de direito tributário. De certo modo, em alguma medida, a partir do momento que aquele entendimento é considerado o entendimento, aspas, certo, ou seja, a orientação normativa apropriada é aquela, né?
aquilo acaba tendo, de alguma maneira, uma força adicional, se eu comparo uma tese firmada pelo STJ em relação a um dispositivo legal, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tenha fixado uma tese no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, e um juiz profere uma sentença, ou melhor dizendo, o Tribunal de Justiça profere um acórdão, desrespeitando aquela tese do Supremo, cabe reclamação para o Supremo, né? Não cabe reclamação para o Supremo pelo desrespeito a um artigo da Constituição, mas cabe reclamação constitucional, que vai ser julgada pelo Supremo, no caso de desrespeito a uma tese por ele firmada, né? Eu não sei se eu já posso entrar nisso, mas igual solução é prevista no CPC para o caso de desrespeito a uma tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas o STJ, há alguns anos, firmou a orientação de que não cabe reclamação, né, quando é desrespeitada uma tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, a correta aplicação da tese firmada pelo STJ é algo que vai ser resolvido apenas no tribunal local. Então, se o Tribunal de Justiça profere um acórdão e eu digo que este acórdão do Tribunal de Justiça não observou uma determinada tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, e eu entro com recurso especial, aí dentro da presidência do tribunal local, Tribunal de Justiça, eles vão deliberar se isso está ou não em conformidade com a tese, e eventualmente a presidência do tribunal local Tribunal de Justiça, poderia ser também Tribunal Regional Federal, por exemplo, vai negar seguimento ao recurso especial. Veja que é diferente de não admitir o recurso especial. Uma vez negado seguimento ao recurso especial, não cabe agravo em recurso especial diretamente para o STJ. O que vai caber é um agravo interno que vai ser julgado dentro do próprio tribunal local, né? Então, o próprio Tribunal de Justiça que vai deliberar sobre o modo como o precedente do STJ vai ser interpretado e aplicado naqueles casos. Nessa mesma orientação que foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, se determinou também que não cabe novo recurso especial, né? Eu tenho afirmado nesses casos, né, que, digamos assim, a gente acaba formando como que se fosse uma espécie de posto avançado, como se fosse um porta-voz, entre aspas, do Superior Tribunal de Justiça nos tribunais locais, já que a partir dessa orientação já não sobem mais recursos especiais a partir do momento em que o STJ fixa uma tese. Veja que isso é uma coisa muito preocupante. Por quê? Porque, como nós sabemos, a Constituição Federal foi reformada em 2022 para estabelecer, para impor também para o recurso especial um requisito parecido com aquele que já existe para o recurso extraordinário, né? A relevância da questão federal para o recurso especial, que requisito este que ainda não foi disciplinado. Tem aí algumas ideias de anteprojeto circulando, não tem ainda um projeto de lei tramitando, mas tudo indica que será adotado um modelo bem parecido com o do Supremo Tribunal Federal, né? Então a gente vai ter que verificar como é que isso vai funcionar. Eu tenho manifestado uma preocupação no sentido de que isso pode alterar o próprio modelo federativo brasileiro, né? Porque se eu passo a exigir que, para que seja admissível o recurso especial, a questão federal infraconstitucional tenha que ter relevância, e nos demais casos não caberá mais recurso especial, né? Nos casos em que não houver relevância, não caberá mais recurso especial, aquelas questões de direito federal não subirão jamais para o Superior Tribunal de Justiça. Então, o sentido de um determinado artigo do Código Tributário Nacional, por exemplo, o sentido de um determinado artigo do Código Civil, por exemplo, na medida em que o STJ entenda que aquilo ali não tenha relevância, né, o entendimento, ou melhor, o sentido daquele dispositivo de lei federal vai ser firmado apenas pelo tribunal local, não caberá mais recurso especial, né? Vai limitar mais ainda, né, professor? Vai limitar bastante, e a tendência é que isso altere a própria conformação do federalismo brasileiro. Mas isso são apenas especulações, eu mesmo digo que isso que eu afirmo é uma especulação. A gente só vai ter noção do modo como as coisas vão ficar quando essa estrutura, essas engrenagens estiverem funcionando, né? Professor, deixa eu fazer uma provocação agora mais de cunho geral.
esses precedentes, de alguma forma, provocaram a criação de compliance jurídicos? Deixa eu explicar. Hoje, com os precedentes, a gente se obriga, né, nós professores, operadores do direito, advogados públicos privados, a estudá-los, né, no âmbito do STJ e STF. A partir desse momento, há uma mudança da cultura dos principais litigantes, e aí a gente pode incluir a Fazenda Pública, em seguir esses precedentes e, com isso, diminuir, em tese, pelo menos, certos litígios. O professor visualiza isso nos grandes litigantes, essa mudança de cultura ou mudança de chave? Visualizo sim. E eu visualizo isso em dois sentidos. E uso a palavra aqui sentido em dois sentidos também, sentido de direção e sentido de significado, né? Como às vezes a gente fala assim, qual o sentido da minha vida, né? Qual o significado da minha vida? Uhum. Então, o advogado hoje, a advogada hoje, diante do modo como o modelo precedentalista brasileiro tem funcionado, ele tem que se preocupar, por exemplo, primeiro, com que causa em que ele está advogando, sobretudo nesses casos que você menciona, de litigância estratégica, né? Você é advogado do poder público, eu advogo também em segmentos bastante amplos, e em determinado contexto, quando eu sei que tem um caso que foi julgado por exemplo, eu tenho muitos processos no Tribunal de Justiça de São Paulo, aparece um acórdão proferido contrariamente ao interesse do meu cliente. Vou interpor recurso especial, eu olho para aquele acórdão, olho para como a causa vem sendo construída e ligo para o meu cliente e falo, vamos marcar uma reunião aqui, porque essa causa aqui não está boa para levar para o STJ. Essa causa não convém levar para o STJ, porque pode surgir daí um precedente ruim, né, para você, meu cliente, para o teu ramo social, para o teu segmento social, né? Isso vale, por exemplo, para advogado consumerista, né? Então, se eu sou advogado ali e atuo em várias ações, por exemplo, em prol de consumidores, se eu sei que um recurso especial está para subir e a causa não é boa, isso pode criar um precedente ruim para aquela classe para a qual eu advogo. Eu falei de consumidor, eu falei de poder público, mas isso vale para tudo, vale para agronegócio, vale para empresariado, vale, sei lá, para o ramo da tecnologia, né? E assim por diante, né? Ou da indústria, determinado segmento da indústria, né? E assim por diante. Eu olho para as causas com outro cuidado, porque eu não levo qualquer causa para o STJ mais. Eu levo a causa que tem aptidão de, uma vez chegando lá, poder gerar um ótimo precedente, né? Eu, por outro lado, uma vez firmado o precedente, isso também vai mudar o modo como eu atuo, né? Se eu tenho um precedente do Supremo, eu tenho um precedente do Superior Tribunal de Justiça, eu vou atuar perante o juízo a quo de uma maneira diferente, né? Eu vou, por exemplo, já na minha petição inicial ou na contestação, eventualmente provocar ali um julgamento antecipado do mérito, uma tutela provisória de evidência, que o artigo 311 permite, o Código de Processo Civil, ali no artigo 1022, quando fala dos embargos de declaração, ele dá especial destaque para a omissão relacionada à não referência a uma tese, né? Por isso que eu gosto de falar que esse modelo precedentalista impõe que o advogado atue de uma maneira diferenciada em dois sentidos. E usando a expressão sentido aqui em duplo sentido também. Ele vai atuar ele vai ter que se preocupar no momento de criar um precedente, e ele vai ter que se preocupar, uma vez formada a tese, o modo como ele vai advogar em razão da existência daquela tese. Então, técnicas que, por exemplo, a gente é habituado, expressões que a gente... isso não é algo que... Era algo que a gente não dava muita atenção, mas a gente estudava antes, como distinguishing, né? A distinção do caso concreto, saber se aquilo que está ali no acórdão que foi proferido pelo STJ, o que é que está ali do acórdão que vincula, como é que aquela tese tem que ser interpretada. Então, por exemplo, eu fui consultado esses dias atrás, pessoal da área de direito ambiental, por conta de um julgamento do STJ, a tese foi firmada, mas a tese, no entender desses colegas, né, desses advogados desse segmento do direito ambiental,
Eles entendem que aquela tese, tal como formada, não se aplica ao caso deles. Mas para eu saber disso, eu tenho que ler o acórdão. Né? Ou seja, a tese tem que ser interpretada à luz do acórdão. E aqui um ponto importante, que embora nós saibamos que o que vincula é a tese, assim como a lei, tem que ser interpretada também. Então, eu tenho que saber como interpretar a tese para aplicá-la ao caso concreto. Eu não posso aplicar a tese como se ela fosse algo... Como se fosse pecinhas de aquele jogo Lego, né, que você encaixa assim com perfeição. A própria tese tem que ser interpretada, porque às vezes ela não se encaixa com precisão no caso. Aí, a importância da advocacia, que tem que estar preparada, né, o advogado, a advogada tem que estar preparado para argumentar e de demonstrar desde o juiz de primeiro grau, passando pelo tribunal local, que aquele caso tem um pormenor, aquele caso tem uma peculiaridade que justifica, né, que aquela tese não seja aplicada, ainda que não seja caso de superação da tese, não é o caso de aplicação automática da tese àquele caso. Então, hoje, não tem como eu que sou advogado, você também, e o pessoal que está nos ouvindo aqui, que é da advocacia, advogadas, advogados, a gente, e assim também professores, né, porque eu não posso deixar de tentar ensinar aos meus alunos, às minhas alunas, como eu raciocínio como advogado lá na frente, como juiz lá na frente, quando estiver me formado, estiver atuando profissionalmente, como é que atuo no modelo precedentalista, né? Então, muita gente meio que passa alheio. Então, tem uma série de nuances que não podem ser desprezadas. Você está corretíssimo. Eu sempre falo, professor, na sala de aula, que o advogado hoje, para atuar, ele não é só advogado, ele é gestor, ele gere o processo, né? Ele tem que saber o começo, o meio e o fim, para onde que ele gostaria de chegar, né? Perfeito. Isso que eu gostaria de fazer uma provocação para o professor, que é uma pergunta que normalmente a gente escuta em sala de aula. O professor Medina também é professor aqui do programa de mestrado da Unipar, né? É nosso colega. Então, ele deve ter escutado também de vários alunos o que o professor espera, por exemplo, de um advogado. Vamos dizer que o advogado, o estudante, vai até seu escritório, quer ser contratado pelo professor Medina, ou o professor Medina está numa banca de concurso público, que tem a contratação, né, de um procurador estadual, federal, municipal. O que o professor Medina espera e avaliaria nesse aluno, que ele tem que ter hoje para exercer a advocacia? Muito bom. Você lembrou da Unipar? Eu sou professor na Universidade Paranaense desde 1998, e logo que obtive o título de doutor em Direito, foi em 2001, eu acho que logo em 2002, já comecei a trabalhar no programa de mestrado em Direito. É um motivo de muita alegria, para mim, uma das maiores honras profissionais da minha vida é ser professor da Universidade Paranaense, né? Assim como nosso colega, que é magistrado, né? Eu sou advogado, ele é magistrado, mas somos colegas na docência, o professor Fábio Caldas, que eu sei que já participou aqui do seu programa. Mas veja, o que eu espero de um profissional do direito, né, um advogado, uma advogada, ou, como você disse, alguém que está ali eventualmente sendo submetido à nossa avaliação. Nesse contexto aqui do modelo precedentalista, além, evidentemente, como você mesmo observou, eu tenho que conhecer os precedentes. Hoje não basta conhecer o sistema normativo típico, né? A Constituição e as leis. Não basta conhecer isso, eu tenho que conhecer os precedentes que são firmados, sobretudo pelos tribunais superiores, né? Supremo e Superior Tribunal de Justiça. E eu tenho que saber argumentar com base nos precedentes. O que é argumentar com base nos precedentes? Não é apenas citar o precedente como que explicando, ou como que apenas com base nisso entender que ele seria aplicável automaticamente ao caso. A causa não está ganha com a mera menção ao precedente. É necessário argumentar para justificar a incidência do precedente naquele caso, né? O artigo 489 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, estabelece que é nula a decisão que apenas menciona o precedente sem justificar a sua incidência no caso concreto. Nos meus livros de processo civil, no curso de processo civil, no CPC comentado, eu tenho um livro recente também, chamado Recursos e Precedentes, né? Prática nos tribunais, eu argumento que isso vale mutatis mutandis para a argumentação desenvolvida pelas partes, né? Ora, não basta que o advogado, a advogada do autor ou do réu, meramente cite uma tese nas suas razões recursais, por exemplo, sem justificar as razões da sua incidência no caso concreto.
Se isso vale e é motivo para nulificação de uma decisão judicial, né, que não justifique a incidência do precedente naquele caso, mutatis mutandis, isso vai valer também para uma petição inicial, para uma contestação, para razões de apelação, contra razões de recurso e assim sucessivamente. E, professor, nessa parte prática também da advocacia e dentro do processo civil, o que o professor acha indispensável, por exemplo, para ter sucesso num recurso? Por exemplo, subir uma apelação para o Tribunal de Justiça ou até um recurso especial extraordinário. Vale a pena fazer a sustentação oral? Sem dúvida. Os memoriais? Como que o professor avalia esse poder de convencimento? O que o advogado deve fazer? Veja, eu considero que a sustentação oral talvez seja um dos momentos mais importantes do exercício do direito de defesa da parte. Eu gosto de dizer que quando a gente fala das prerrogativas da advocacia, a gente não está falando de um direito do advogado, mas de um direito do cidadão, né? Um direito das pessoas. Porque as prerrogativas do advogado não existem para o advogado, mas existem para aqueles que são defendidos, daquelas que são defendidos pela advocacia, né? Então, me parece que quando eu falo da advocacia, eu tenho que visualizar, das prerrogativas da advocacia, eu tenho que visualizá-las de uma maneira imediata e de uma maneira mediata, né? Então, aquilo não é só para o advogado. Eu, advogado, você, advogado, nós que estamos aqui, aqueles que estão nos ouvindo, aquelas que estão nos ouvindo que são da advocacia, não tem que ter vergonha das prerrogativas. Na verdade, é nosso dever exigir que as prerrogativas sejam observadas. Quando eu falo da sustentação oral, talvez eu esteja diante, se não na forma mais importante, pode talvez até não ser, mas sem dúvida alguma é uma das mais agudas, né, em que eu revelo, em que eu reconheço o exercício do direito de defesa sendo ali manifestado ao vivo e em vivo e como que é? E em cores. Ao vivo e cores. Isso, né? Pelo advogado, né? Por isso que embora eu saiba que é um caminho meio que sem volta, esse negócio de eu gravar a sustentação oral, vai ficar arquivada ali na página do tribunal para que o ministro, o desembargador veja depois, eu sei que isso é inevitável, é um caminho sem volta, mas isso não me agrada muito. Eu tenho que fazer isso, eu faço, né? Mas eu gosto muito mais daquela sustentação oral feita ali no calor do momento, olho no olho, sabe? Sempre que possível, na presença dos ministros, na presença dos desembargadores. Temos problemas no Brasil, sem dúvida alguma, a quantidade de processos é gigantesca, a quantidade de recursos que chegam nos tribunais é absurdamente grande, né? Então, é algo que a gente tem que lidar, com que a gente tem que lidar, e é uma consequência do nosso modelo. Veja, Kramer, que eu não posso comparar o modelo judiciário brasileiro com o modelo norte-americano, por exemplo, quando a gente diz assim, a Corte Suprema norte-americana julga, sei lá, apenas 100 casos por ano, né? Ora, a Corte Suprema norte-americana julga apenas 100 casos por ano porque o direito constitucional federal deles, se comparado com o nosso, o deles é diminuto. O direito federal norte-americano é ínfimo se comparado com o brasileiro. Lá nos Estados Unidos, as questões mais relevantes da vida das pessoas são quase todas resolvidas por leis estaduais. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte, tem estado que tem uma legislação X sobre o casamento, outro estado é outra legislação. Eu estive lá em 2013, na Columbia Law School, fazendo como visiting scholar, né? Aqui o pessoal gosta de chamar de pós-doutorado. Pós-doutorado. Eu estive lá, e na época se discutia sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque tinha estado que permitia, tinha estado que não permitia, tinha estado que era proibido, tinha estado que não falava nada, né? Então, veja, só para a gente ter uma ideia de como que é o modelo dos Estados Unidos, né? Basta ver, agora a gente está no momento, daqui uns dias vai ter eleição para presidente lá de novo, o modelo eleitoral deles, para nós aqui, é quase incompreensível, né? Por conta da estrutura deles. Do mesmo modo, eu não posso comparar com o modelo alemão, por exemplo. Eu estive esses dias atrás atuando num caso na Holanda, eu fiz um parecer num processo que tramita lá e eu estive participando da sessão de julgamento lá, acompanhando a sessão de julgamento. Quando eu fiz o parecer que foi ser julgado no caso concreto, eu citei a interpretação à luz da Constituição, que tal entendimento seria inconstitucional aqui para nós, né? E daí a gente foi fazer uma reunião com os advogados holandeses.
né, para discutir os pareceres, porque, afinal de contas, quem ia julgar sobre o direito brasileiro seria os juízes, seriam os juízes holandeses. E eles meio que recomendaram que eu minimizasse, reduzisse esse tipo de argumento. Por quê? Porque a Constituição da Holanda não permite que o juiz holandês diga que uma lei é inconstitucional, né? Para você ver a diferença, né? Então, lá no artigo 120 da Constituição holandesa, é proibido ao juiz declarar uma lei inconstitucional. Então, veja como a peculiaridade local, né, determina o modo como o direito é vivido pelos atores, né, que labutam no dia a dia, né? Então, não faz sentido eu argumentar para um juiz holandês que esta regra do Código Civil brasileiro, ser interpretada de outro modo, seria inconstitucional, porque isso para ele não faz sentido. Quando ele fez faculdade de Direito, ele já foi treinado a pensar de outro modo. É algo que foi impregnado na cultura dele. É algo que ele nem entende, né? É o modelo austríaco, né, professor? O modelo austríaco também tem suas peculiaridades. Então, por exemplo, na Alemanha, se um juiz de primeiro grau, vamos fazer um grosso modo, como se fosse um juiz brasileiro, um juiz de Umuarama, né? Ele fala assim, essa regra aqui é inconstitucional. Ele para tudo, submete a questão à Corte Suprema deles lá. Né? É a Corte Suprema. Então, quando, sei lá, o Robert Alexie, por exemplo, naquela obra seminal dele sobre direitos fundamentais, ele está falando sobre aquele assunto tão complexo e que a gente transpôs aqui para a nossa doutrina de uma maneira simplória, muitas vezes, ele não está falando com todo mundo, ele está dialogando com aqueles 16 juízes da Corte Suprema alemã, que são eles que interpretam a Constituição e as leis à luz da Constituição. Não é o juiz de primeiro grau, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque isso determina o modo como eu vou interpretar, como vou estudar, como vou dialogar com esse modelo aqui, né? Então, quando a gente fala, né, disso que você me indagou, né, me parece que a gente tem que encarar e levar em consideração toda essa série de nuances, né? E isso às vezes nos escapa. Com certeza, professor. Mas tudo que é bom dura pouco, né, professor? A gente estava aí já alongando o tempo, mas estava muito bom, né, esse diálogo, e com certeza teríamos papo aí para a gente prosseguir ao longo da noite. Mas claro que a gente sabe que o professor tem seus compromissos, né? Então a gente vai caminhando para o final. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Eu vou deixar um momento só para o professor fazer as suas considerações finais, passar o recado final para todos os nossos telespectadores, né, que a gente chama os seguidores, hoje é mais moderno chamar seguidores, né, do YouTube, né? Muito bom. Kramer, é uma honra para mim participar aqui desse encontro contigo, né? Já tinha visto, né, vários dos vídeos, recomendo a todos, né, que assistam a todos os vídeos que estão aí no canal do professor Elton Kramer, né? Espero não ter baixado muito o nível aqui com a minha participação, né? Sei que o tempo é escasso. Elevou, né? Elevou. Não dá tempo de a gente conversar tanto tempo assim, mas fico à sua disposição, à disposição de todo mundo que estiver nos assistindo aí. Basta colocar meu nome, vocês vão me encontrar facilmente nas redes sociais, envie uma mensagem para mim, né? Vocês vão encontrar ali também meus e-mails de contato, né? Muito facilmente a gente pode prosseguir com esse diálogo em outros locais, em outros momentos. Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo seu brilhante trabalho, Kramer. Um abraço. Muito obrigado, professor. E obrigado também você que ficou até agora vendo o nosso podcast. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo episódio. Até lá. Até lá.